Discover Houston, negative return. Uma coisa que vocês vão ouvir muito ao longo da jornada de vocês enquanto design é a questão da paleta de cores. Mas, Robson, afinal de contas, o que é uma paleta de cores? Paleta de cores é um conjunto de cores determinado para você conseguir transmitir uma ideia em conjunto. Lembra quando a gente falou lá na nossa primeira aula sobre a questão de você ter diversos estilos, né, naquela aula inicial nossa, de cores análogas, cores complementares, cores duplas complementares e por aí vai? Tudo isso agora deságua nessa informação que a gente vai ter, porque é o seguinte. Se você observar essa imagem, você pode observar que ela só tem cores análogas. Você oscila ali sempre entre o amarelo e o laranja. São cores próximas, né? São tons diferentes de amarelo. Talvez um amarelo só, um RGB só, mas de diferentes tons. Mas ele com laranja, com alguma coisa para dar um destaque diferente. Nesse caso, quando você está dentro do Photoshop, ele já te dá algumas possibilidades de paletas de cores. Assim como quando você entra aqui na ferramenta de Shape Layers, você também consegue vir aqui, ó, e aí você tem as paletas. Quando você entra aqui, você tem as paletas RGB, as paletas CMYK, as paletas parará, pururu, pururu, parará. Você também consegue ver essas paletas aqui, ó, através da função de swatches, né? Caso não esteja aparecendo para você, Windows Swatches. Bacana. Só que essas paletas aqui, elas são paletas já criadas, paletas já pré-determinadas e que inclusive você também consegue criar uma paleta específica sua. Vamos supor que eu vou criar aqui a paleta Robson. Na paleta Robson eu vou colocar todos os meus swatches, que seriam os meus CMYK, RGB e tudo mais. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Por agora, o que é importante saber? Caso um cliente seu fale assim, Robson, eu preciso que você descubra a paleta de cores de tal imagem para você basear e fazer essa outra imagem aqui, considerando essas cores em específico. O que você vai fazer? Você vai com a sua camada principal selecionada, vamos deixar a opacidade dela em 100, não sei porque veio para 0, mas tudo bem. A opacidade da sua camada em 100, você vai vir em Filter e Filter Gallery. Aqui dentro do Filter Gallery você tem várias outras coisas, tá? A gente não vai entrar nesses assuntos aqui agora, porque isso aqui vai ser na parte de efeitos, tá bom? Não precisa se preocupar com isso agora. Mas aqui, ó, quando a gente vem nesse menu aqui do meio, você tem as textures. Nas textures você vai clicar em Stone Glass. Aqui ele vai criar pra gente um efeito de afresco, de igreja, sabe? Vocês vão entender quando a gente aumentar. Pode colocar aqui em 50, nesse Cell Size aqui. Ele vai criar pra gente um afresco de igreja, vocês vão ver. Agora que ele fez isso, a gente vai clicar aqui em OK. Clicamos em OK, aí ele já determina para a gente, baseado nessa imagem, porque no caso ele vai agrupar os grandes blocos de cores para a gente saber qual que é a nossa paleta. Para descobrir, muito simples, você vai clicar aqui na ferramenta de seleção de cores, e aí, através do nosso conta-gotas, você vai determinar. Esse é o RGB, desculpa, esse é o hexadecimal. A gente vai voltar nisso ainda, calma. E aqui, ó, você tem os hexadecimais principais. Eu poderia determinar que as paletas de cores abrangem essa cor, essa outra e esse azul, por exemplo, tá? O que não é o caso, o azul é só a casa da menina, mas a paleta de cores principal é onde está o amarelo aqui. Acredito que deu para entender essa parte. Bacana. Só que aí eu quero trazer uma coisa de fora. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que, na hora de criar seu projeto, você vai ficar sem ideia de paleta de cores. Porque às vezes você precisa fazer algumas montagens, algumas coisas assim, que vão ajudar você a chegar num resultado melhor. Então, a primeira recomendação que eu vou te dar é você vir aqui no site da Adobe, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que seria o site de geração de paleta de cores da Adobe, o Adobe Color. Você tem aqui esse menu inicial, né, esse layout inicial, onde você já tem aqui de fato uma roda no caso um círculo cromático. E aí eu consigo movimentar aqui, ó, sempre clicando nesse do meio para não dar nenhum tipo de interferência, tá bom? Você consegue girar aqui para você conseguir ir descobrindo novas paletas de cores para os seus projetos. Isso aqui eu acho bem interessante porque dá para a gente poder pegar e brincar aqui e selecionar paletas de cores, às vezes que a gente nunca imaginou. Cores mais claras, aí você vai se afastando, elas vão ficando mais escuras, e aí você vai aqui, ó, trabalhando no círculo cromático, girando aqui até encontrar a sua paleta de cores. Nesse caso a gente está falando de análogo, ok? Você também tem monocromático, tríade e parará, 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 parará.
tá? Extrair gradiente. Nesse caso, você consegue jogar um arquivo aqui dentro e ele vai dizer qual que é o RGB e qual que é o CMYK, tá bom? Só queria dar um adendo nesse aqui. Quando a gente volta aqui na questão do disco de cores, vamos supor que a gente quer colocar aqui uma tríade, que é como eu expliquei lá na aula inicial desse módulo. Você tem aqui, tá vendo? A possibilidade de achar o seu ciclo cromático. E aqui embaixo você tem todos os hexadecimais. Os hexadecimais servem justamente para você pegar esse símbolo aqui, no caso, esse hashtag e essas letras, você vai dar um Ctrl C. Quando você volta lá para o Photoshop, aí você, por exemplo, quer pegar e jogar uma cor aqui por cima, criamos uma nova camada, a gente vem aqui e joga o hexadecimal que a gente acabou de copiar aqui dentro. Podemos tirar o hashtag aqui, porque já tem um hashtag ali. Beleza, a gente acabou de descobrir qual que é o nosso hexadecimal. Da mesma forma, ele também dá para a gente o R, o G e o B. O que é RGB, afinal de contas? R seria red, em inglês, G, green e B, blue, que seriam as cores que são transmitidas através do LED. A nossa tela ela é formada por milhões de pequenas lâmpadazinhas bem pequenininhas, que seriam as lâmpadas de LED. Se a gente se aproximar bem mesmo, quer ver, vai ficar assim, ó. LED close-up. Quando a gente se aproxima muito, é basicamente esse tipo de lâmpada aqui, ó. Que no caso ela fica mais ou menos desse jeito, quando a gente se aproxima muito mesmo. E aí você tem essas três cores, o R, o G e o B. Red, Green e Blue. Entende? E aí o que ele faz é justamente mapear qual que é o RGB da nossa cor específica, que a gente pode copiar aqui para poder utilizar nos nossos projetos também. Tá? O hexadecimal ele já reúne as informações de RGB e CMYK, que no caso CMYK seriam as cores para impressão. Isso aqui a gente vai usar no nosso dia a dia, tá? Eu acredito assim que você não vai precisar utilizar tanto quanto uma pessoa que trabalha diretamente com logo, que tem que estar 100% ligado em questão de paleta de cores, fazendo teste ali de cores para saber quais cores combinam na hora de criar um logo, ok? Mas isso não significa que você não possa saber, até porque nos nossos projetos a gente ainda vai estar utilizando muito isso. E esse módulo ele é meio que um módulo conectivo, porque eu vou conectar com uma outra questão agora, que é o módulo de tratamento de imagem, que é um módulo bem legal, que eu tenho certeza que vocês estão super ansiosos e que o desafio vai ser maior, hein? Então fiquem ligados aí. Mas antes a gente ainda tem uma aula para poder encerrar esse módulo com chave de ouro, beleza? É isso aí, muito obrigado. Até a próxima aula, tchau.